1 Reis capítulo 18, versículo 1 diz o seguinte: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Amém? Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, o que nós mais temos visto são reclamações. Nós somos acostumados a ver isso. Pessoas reclamam do sol, e quando chove reclamam da chuva, e quando faz frio reclamam do frio, quando faz muito calor reclamam do calor. Mas antes de você começar a reclamar do tempo que seja, da chuva que cai, ou do frio que vem, ou do calor que aquece e que muitas vezes maltrata, deixa eu te falar uma coisa: está vindo uma grande, forte e poderosa chuva de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sempre que a Bíblia fala sobre chuva, ela está falando sobre um tempo de prosperidade, ela está falando sobre um tempo de vida, ela está falando sobre um tempo de paz, ela está falando sobre um tempo de esperança. E este é um tempo em que mais nós precisamos do renovar das esperanças. Este é um tempo que mais nós precisamos ser renovados na esperança. Então, em nome de Jesus, seja renovado na sua esperança, em nome de Jesus. Eu quero começar liberando sobre a tua vida um tempo de chuva sobre o seu casamento, um tempo de chuva sobre os seus negócios. Pastor, não estou vendo, daqui a pouco você vai entender. Mas eu quero profetizar um tempo de chuva sobre os relacionamentos, sobre os casamentos, sobre a tua empresa. Por mais que esteja quase fechando as portas, eu quero profetizar um tempo de chuva abundante sobre a tua célula, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos e sobre o teu futuro. Se você recebe isso, diga glória a Deus. Igreja do Senhor, prepare-se, porque está vindo um tempo de abundante chuva. Se você recebe, diga amém. O incrível, meu amado, é que quando Elias recebe esta palavra da parte do Senhor, que está vindo um tempo de chuva, entenda isso. E eu quero ser profético nessa noite. Quando Elias ouve a palavra de Deus, que está vindo um tempo de chuva, eles estavam passando, Israel estava enfrentando o maior tempo de sequidão da sua história. Sequidão, repete comigo, sequidão. A história não começa com um tempo de chuva, a história não começa com dias alegres, a história não começa com dias felizes, a história começa com um tempo de sequidão. O pior que podia passar uma nação era um tempo de sequidão. O pior que poderia acontecer a uma nação era enfrentar a sequidão. E agora eu quero que você entenda uma coisa: Israel não enfrentou um período simples de sequidão, eles enfrentaram um período de mais de 3 anos de sequidão, dada a palavra do próprio profeta. E ainda mais, dentro desses mais de 3 anos, eles enfrentaram crises terríveis, morte, os animais pereciam, perdiam-se as colheitas, tudo morria, nada que se plantava dava, tudo que era plantado vinha morte. E assim cada vez mais terrível. Esse tempo de sequidão trazia fome, enfermidades e morte. Quem sabe nessa hora nós estamos enfrentando esse tempo, um tempo de sequidão, dado esta pandemia que assolou o mundo, e que a nossa nação tem sido assolada, e que o nosso estado tem sido agravado. Esses dias nós ouvimos o primeiro caso que aconteceu num dos lugares mais isolados do Acre, lá no Jordão. Sabe, irmãos, essa pandemia tem assolado e tem trazido um tempo de sequidão, um tempo de enfermidade, um tempo de morte, um tempo de dor, um tempo de desespero. A verdade é que todos nós, entenda isso, eu, você, pastores, não importa, todos nós passamos por um tempo de sequidão. É óbvio que não enfrentamos num mesmo nível, não enfrentamos nas mesmas condições, mas eu quero te dizer uma coisa: nós passamos um tempo de sequidão. Alguns enfrentam a sequidão espiritual, outros enfrentam a sequidão nas suas finanças, outros na sua vida emocional, outros têm enfrentado a sequidão na sua vida ministerial. Mas o interessante é que todos nós passamos pela sequidão, e passamos por temporadas e estações difíceis na nossa vida, passamos por temporadas e estações de sequidão na nossa história. E o que significa que todos nós esperamos pela grande, forte e abundante chuva do Senhor. É óbvio que todos nós estamos esperando pela chuva do Senhor, e a única coisa que pode anular a sequidão é a chuva que vem da parte de Deus.
A única coisa capaz de detonar, de anular e aniquilar esse tempo de sequidão é a chuva que vem da parte do Senhor. E eu quero dizer mais uma vez para a tua vida: teus tempos de sequidão estão prestes a terminar, porque uma forte e poderosa e abundante chuva de Deus está vindo sobre a tua vida. Só quem crê, diga aleluia. Diga para quem está do seu lado na sua casa: tem tempo de chuva de Deus vindo em tua direção. Tem chuva do Senhor vindo em tua direção. Sabe, irmãos, a sequidão, ela trazia fome, enfermidades, mas Elias não orou pela fome. Olha que lindo isso. Elias não orou pela fome, Elias não orou pela enfermidade, muito menos pela morte. Elias orou para que viesse a chuva. Por quê? Porque se viesse a chuva, tudo mudaria. Se viesse a chuva, tudo que estava naquele quadro se transformaria. E tudo está a ponto de mudar ao teu favor, em nome de Jesus. Elias orou por chuva, porque a sequidão, na verdade, era a raiz do problema. Deus não quer dar paliativos a você. Deus não quer colocar um band-aid na sua ferida. Deus quer curar de uma vez por todas a enfermidade que tem te assolado. Deus quer curar nas tuas raízes. Só que para Deus curar as raízes, Ele tem que mexer em muitas coisas. Ele tem que alterar algumas coisas. Mas você precisa deixar fazer isso. Sabe, quem sabe não foi para isso que tudo isso aconteceu. Quem sabe não foi para que Deus tocasse nas nossas raízes que todo esse processo nós estamos vivendo. De dor, de sequidão, de pandemia, de enfermidade e de morte. Quem sabe não é um plano de Deus para tocar nas nossas raízes, para arrancar algumas coisas que ainda estão enraizadas em nós, que não prestam, para tocar em algumas coisas em nós que precisam ser arrancadas, e que na maioria das vezes eu e você não demos espaço para o Espírito Santo tocar. Eu e você não demos espaço para o Espírito Santo mexer. A gente até canta a música do Ulisses, né? Mexe onde tiveres que mexer. Mas nós não temos coragem de dizer para o Espírito Santo isso na cara. Nós cantamos porque é legal, cantamos porque todo mundo está cantando. Mas quando na verdade estamos a sós com o Espírito Santo, dificilmente nós encaramos a verdade e dizemos: Espírito Santo, mexe onde tem que mexer. Arranca o que não presta. Arranca tudo aquilo que ainda traz uma raiz de mazela dentro de mim. O homem mau, a miséria, a desgraça que ainda assola o meu espírito, a minha alma. Será que você tem coragem de dizer isso ao Espírito Santo? Será que você tem coragem de buscar o Espírito Santo e dizer a Ele: Espírito Santo, toca verdadeiramente? Sabe, irmãos, e é isso que Deus quer fazer. Elias orou pela chuva, porque a sequidão era a raiz de todo o mal. Quem sabe há uma sequidão dentro de você. Quem sabe há uma sequidão espiritual. Mesmo nesse tempo de dor, de morte, muitos têm aproveitado para se esconder de Deus e não se esconder em Deus. Muitos têm buscado. Cara, eu ouvi relatos esses dias de amigos, de pastores, não daqui, graças a Deus, mas de homens de Deus que eu conheço, que estão se acabando na cachaça, que estão voltando a viver uma vida miserável por conta de tudo isso que está acontecendo. E de repente não suportam a dor, de repente não suportam o processo e voltaram às velhas práticas. Sabe, irmão, existe um homem corrupto dentro de cada um de nós. Existe um ser sequidão dentro de cada um de nós. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver esse próprio cara, esse próprio profeta, chamado Elias, em um tempo de sequidão espiritual, onde ele pede a morte ao Senhor, onde nem ele mesmo acreditava que a vida dele valia para alguma coisa, mas de repente a doce e poderosa voz do Senhor alcança Elias, alcança o coração de Elias. Que a doce e poderosa voz do Senhor alcance a tua alma nessa hora, em nome de Jesus, e que você possa retornar ao processo, que você possa se colocar diante de Deus, para que Ele possa agilizar o processo que Ele precisa agilizar. Sabe, irmãos, quantos encontros você já passou? Quantas vezes você já passou por inúmeros e inúmeros encontros?
mas nada disso deu vida para a tua vida. Nada disso deu conta de mudar, de tocar algumas raízes aí dentro. Uma coisa eu acho interessante, nesse processo que Elias está passando, no versículo 1 do texto, diz: pois enviarei chuva sobre a terra. Isso aqui é Deus falando a Elias. Essa foi a palavra que Deus deu a Elias. Entende isso? Sabe o que eu aprendo aqui com Deus? Deus, antes de enviar chuva, Ele enviou uma promessa. Antes de enviar chuva, Ele sempre vai enviar uma bênção. Ele, antes de enviar chuva, Ele vai liberar uma palavra. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer nesta noite para você é que, por mais que você ainda não esteja vendo a chuva de Deus, eu estou liberando da parte do Senhor uma palavra e uma promessa para a tua vida. Se você agarrar essa palavra, se você agarrar essa promessa, Deus cumprirá em tua vida todos os propósitos que um dia Ele estabeleceu. Talvez você não saia dessa live, dessa transmissão hoje com a sua chuva, mas com certeza você vai sair daqui com uma palavra. Com toda certeza você vai sair daqui com uma promessa. Ei, e se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você pode ser tocado e transformado para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor é real na tua vida. A promessa é a evidência que a chuva do Senhor está a caminho. E a primeira coisa que Deus fez foi dar a Elias uma promessa. Qual era a promessa? Está chegando um tempo de chuva. Eu não sei você, meu amado, mas nessa noite eu saio daqui com uma promessa sobre a minha vida. A chuva de Deus está vindo sobre mim. A chuva de Deus está vindo sobre mim. Se você crê nisso, comece a liberar um grito de aleluia. A promessa é a evidência daquilo que você vai receber. Então, em nome de Jesus, receba a palavra, receba a promessa, e vai acontecer em nome de Jesus. Algumas pessoas, infelizmente, não recebem o cumprimento das promessas. Sabe por quê? Porque por qualquer coisa abandonam a promessa, soltam a palavra que Deus deu, abandonam tudo, deixam tudo de lado. Mas deixa eu te falar uma coisa: não te rendas, não desista, até que você veja que as promessas de Deus estão se cumprindo na sua vida. Sabe, há alguns anos atrás, na verdade, eu acredito que foi o primeiro livro que eu li depois da Bíblia, depois da minha conversão. O livro de pastor Paul Yong-Soo, por muitos anos, foi o maior líder, o líder da maior igreja do mundo. Chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas na sua igreja. Pastor Soo dizia que ter uma promessa de Deus é como o processo de gestação. Você precisa engravidar da promessa. Na gravidez, você não vê a criança, você não toca na criança, mas você sabe que ela está crescendo. Dá para entender isso? E eu quero que você receba essa palavra da parte do Senhor nessa noite com uma convicção de que Deus está fazendo algo poderoso dentro de você. Nesse mesmo momento, você não pode ver, você não pode tocar, mas uma grande chuva está vindo sobre a tua vida em nome de Jesus. As promessas se cumprirão. No versículo 41, a Bíblia diz o seguinte: e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Elias era profeta, tal qual você. Receba isso. Tem profeta aí nessa casa? Digita aí: eu sou profeta da minha casa. Elias era profeta. Acabe era um rei de Israel. Israel estava atravessando mais de 3 anos de sequidão. Israel estava em ruínas, estava em fracasso, tudo destruído. A fome fez o povo fazer coisas terríveis. Sabe, o rei estava desesperado. Mas Elias diz o seguinte para o rei: rei, fica tranquilo, coma, beba, pois já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Aleluia, aleluia. Essa é a voz de um profeta. Aprenda uma coisa: aprenda a ouvir antes de ver. Alguém aqui está ouvindo comigo? Se você está ouvindo e você ainda não está vendo, você está no caminho certo. Como assim, pastor? Quantos aqui querem ver as chuvas de Deus em suas vidas?
Aprenda esse princípio sobre você nessa noite. Antes de ver a chuva, você precisa ouvir a chuva. Olha só isso. O profeta não disse, eu já estou vendo a chuva. O profeta não disse, já estou tocando na chuva. Ele disse o seguinte, eu estou ouvindo o barulho. O profeta estava sintonizado com a frequência certa dos céus. E o profeta libera conforme aquilo que ele está ouvindo dos céus. Eu ouço dos céus nessa noite barulho de grande e abundante chuva sobre a tua vida. Só quem crê diga glória a Deus. Escute isso, meu amado. Eu vou te dar um princípio que vai mudar a tua vida. Quando Elias ouviu o barulho da chuva, a única coisa que ele via era sequidão. Pastor, eu vou perguntar para você, o que você está vendo agora? A não ser sequidão, notícias ruins, desastres, mortes, o povo se levantando contra o povo, pessoas se matando. É ou não é? Mas sabe, irmãos, haverá momentos em tua vida que o cenário será assim: sequidão, sequidão. Mas por mais que o que você esteja vendo ao seu redor seja sequidão, seus ouvidos ouvirão o barulho da chuva. E eu quero ser uma voz profética de Deus para a tua vida nessa noite. As pessoas vão pensar que você perdeu o juízo, as pessoas vão pensar que você perdeu a razão, que você está louco, porque no meio dessa sequidão, no meio dessa mazela toda, no meio dessa desgraça toda, você está enfrentando com um sorriso no rosto, você está enfrentando, liberando palavras de vida nas suas redes sociais, você está ligando para um e para outro da sua família, e tem muita gente desesperada, mas você está dizendo, fica tranquilo, come, bebe, porque tem um tempo de chuva vindo sobre nossas vidas, tem um tempo de paz vindo sobre nossas vidas. Nós ainda vamos desfrutar o melhor de Deus nessa vida, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga glória a Deus. Amém. Eu quero convidar você nessa noite a orar, a falar com Deus. Quero chamar os meninos aqui, o povo de Deus abençoado. E eu profetizo que os seus ouvidos estarão abertos para ouvir a instrução da palavra e da promessa de Deus sobre a sua história, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Fica de pé dentro da tua casa. Chama quem está enfermo aí agora. Chama quem está desacreditado. Quem está naquela depressão, quem sabe. Faça um convite especial. Diga, olha, não sei se você conhece, mas tem um pastor meio doido ali que está dizendo para você vir aqui ouvir essa palavra. Ele diz que tem uma palavra para você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu amado. Há um novo tempo de Deus. Há um novo tempo de Deus. E quanto maior for a promessa dentro de você, menor será o problema dentro de você. Eu não sei qual a crise que você está enfrentando, qual o problema que você está enfrentando. A maioria hoje é enfermidade. Mas quantos lares não estão se desfazendo nessa hora? Porque as pessoas não estavam acostumadas com a rotina de estar dentro de casa com a família. Quantas pessoas não conseguem manter um diálogo agradável dentro de casa? E os lares estão se desfazendo. Desde já, em nome de Jesus, eu cancelo do nosso estado todo feminicídio, toda miséria, toda mazela, toda violência de dentro do lar. Eu declaro chuva sobre este casamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cante ao Senhor, busque a presença dEle. Diga, eu vejo, Senhor, essa pequena nuvem aqui. Oh, Riamanarachou. Mas esse é o sinal que a tua chuva Xelemandacaçondanamassou. Vida de Deus, vida de Deus. Do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal. Vamos, pega na mão da sua família aí dentro de casa e ore junto. Vai chover. Pega na mão e ora junto. Abre as comportas dos céus. Vai chover.
você nessa noite. Eu não sei você, mas eu decido engrandecer as promessas de Deus na minha vida, a ponto de matar de fome todos os meus problemas. Não engrandeça os problemas, engrandeça as promessas que você já recebeu da parte de um Deus que é forte e poderoso. Se pedimos, diga para Ele. Se pedimos, Ele virá. Jesus virá. E como chuva descerá. Se pedimos, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Então clame, vamos. Então chame por Ele. Vai chover. Abre as comportas, abre as comportas. Deus liberou uma palavra do céu sobre a tua vida. Deus liberou uma palavra do céu sobre a tua vida. Aí você me pergunta, pastor, como é que eu faço para que as palavras do céu se cumpram na minha vida aqui na terra? Deixa eu te falar uma coisa. Ele te deu uma palavra, mas Ele te deu uma arma. Ele te deu uma ferramenta para você usar, a sua oração. Então ore. Quando você ora, você move o trono de Deus. Quando você clama a Ele, você consegue fazer com que as engrenagens do trono de Deus se movam e emane do eterno favor sobre a tua vida. Receba favor de Deus. Receba favor de Deus nas suas finanças. Receba favor de Deus na sua empresa. Não vai quebrar, não vai fechar. Se tem uma palavra do diabo, ei, meu irmão, eu desfaço essa palavra nessa hora pelo poder da oração e pelo poder que é no nome de Jesus. Eu declaro vida, a vida abundante, a plenitude de Deus sobre você. Eu declaro que os teus sonhos se realizarão, as promessas de Deus se cumprirão. Que se abram os céus para que as promessas de Deus se cumpram em tua vida. Vamos, levante as mãos junto com a sua família, pega na mão aí e levanta os céus. E diga, Senhor, abra os céus em meu favor. Abra os céus sobre a minha casa. Abra os céus, abra os céus. Cheia candaraba sondaramadai. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. Que se abra os céus. E o teu reino vem. Adore ao Rei. Nossa fé está. Adore ao Rei. Nosso Deus, que se Adore ao Rei. Que se abra os céus. Adore ao Rei. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. A nossa fé. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra Os céus fechados se abrem. Teu reino venha mover. Nossa fé A nossa fé e esperança. Vamos, levante a sua voz. Levante a sua voz. que os céus fechados se abram. Levante a sua voz. A nossa fé e esperança estão em grande Deus. Que os céus fechados Se se levantará a abram. sua. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Hoje você vai correr com essa palavra. Hoje você vai correr com essa palavra e colocar em prática tudo aquilo que você recebeu do Senhor. Hoje você recebe uma palavra da parte de Deus, igual ao profeta Elias liberou naquele dia. Escute, no meio de todo esse processo, e aqui eu encerro, no meio de todo o processo, vozes contrárias se levantarão.
Mas a voz que você precisa ouvir, a voz que você precisa ter, você já ouviu e já tem. A voz que você precisa ouvir é a voz que está dizendo para você: virá um tempo de abundante chuva. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Nós temos visto milagres extraordinários. Você vai viver milagres extraordinários.